Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Milena, presidente do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar. Aproveito para convidar a todos a participar. Tem tido ótimos debates sobre saúde. Venham participar. Agora teremos a palestra do Dr. Antônio Penteado Mendonça sobre saúde, solução e não problema. Um breve currículo do Dr. Antônio Penteado, que ele é membro efetivo, membro do Conselho da IDA, sócio administrador do Penteado Mendonça Inchar Advocacia, formado pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco da USP, com especialização em estágio profissional na República Federal da Alemanha, especialização em seguros pela Fundação Getúlio Vargas, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro e conselheiro da Academia Nacional de Seguros e Previdência e provedor da Santa Casa de São Paulo. Com a palavra, o Dr. Antônio Penteado Mendonça. Bom, obrigado pela apresentação. Isso daí é porque eu tenho mais amigo do que eu mereço e me colocam em lugares que acaba dando currículo. Mas o que me pediram para fazer é falar um pouco sobre saúde num evento de sustentabilidade, num evento de economia e de aprendizado de poupança. O que nós vamos falar aqui, em bom português, é como você vive com o que você ganha e como você faz um pé de meia para os momentos mais difíceis. Então, eu começo colocando a seguinte questão. Será que alguém, do Antônio Hermílio, do Roberto Setúbal, do Trabuco para baixo, tem dinheiro para aguentar 3 meses de UTI? UTI é um negócio que custa muito caro. Ontem eu estava na Santa Casa e fui chamado para uma discussão com o secretário municipal da Saúde. O tema era um remédio novo que tem aí para uma distrofia, uma distrofia muscular que atinge 10 mil pessoas no Brasil. Cada dose do remédio custa R$1.200.000 e precisa 1 por mês. E aí o que você faz? Então, quando colocam para mim plano de saúde não é problema, é solução, eu diria que o plano de saúde hoje, em qualquer família, precisa ser visto como a principal de todas as soluções. O plano de saúde é mais importante do que a escola do filho, se você priorizar na ordem de necessidades de uma família. Porque se o seu filho ficar doente e você não tiver um plano de saúde, você vai perder tudo que tem e seu filho, se sobreviver, vai para a escola pública, porque você não vai ter dinheiro para pagar qualquer outra coisa para ele. Você mal vai ter dinheiro para sustentar sua família no básico. Então, quando a gente fala em plano de saúde, a gente tem que olhar esse produto com imenso cuidado, com imensa cautela e pensar muito antes de xingar o plano de saúde, como fazem com enorme facilidade. A semana passada eu participei de um evento da FENA Saúde extremamente interessante, chamado Primeiro Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar, onde se colocaram alguns dados que eu acho que são importantes eu passar para vocês. Primeiro, os planos de saúde são a terceira ou o terceiro sonho de consumo do brasileiro. Plano de saúde perde para educação e segurança. Na ordem real, na ordem do mundo real, o plano de saúde, eu volto a dizer, deveria estar em primeiro lugar. Porque sem saúde você não faz mais absolutamente nada. E a saúde pública brasileira ou muda ou acaba. Eu posso falar isso porque eu sou o principal responsável pelo maior hospital filantrópico da América Latina. É jogo de cachorro grande, é briga de foice no escuro. O Hospital São Paulo, que é do governo federal, está com o pronto-socorro fechado. O Hospital Universitário, que é do governo do estado, está com o pronto-socorro fechado. Quer dizer, o único pronto-socorro que está trabalhando full-time na cidade de São Paulo é o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. Isso foi uma opção nossa.
a contrapartida disso é que nós tivemos que cancelar uma série de procedimentos eletivos, quer dizer, aquele que você vai e faz com hora marcada, ou faz um ou faz outro, não tem dinheiro para fazer os dois. 63% do dinheiro da saúde brasileira sai dos planos de saúde privados. Os planos de saúde privados atendem 50 milhões de pessoas. Quer dizer, 1/4 da população tem 63% do dinheiro. Aí a gente chega, inclusive, numa discussão muito interessante, que não cabe aqui, mas que é para meditar em casa, que é o plano de saúde popular. Será que o plano de saúde popular é um assalto ao pobre ou é uma solução para o pobre, uma solução para as operadoras de saúde e uma solução para o governo, que é quem precisa mais desta ajuda? Mas ficando só no plano de saúde, lamentavelmente, com a lei de planos de saúde que nós temos no Brasil, os planos de saúde vão acabar. Nenhum plano de saúde é sustentável a longo prazo dentro das condições que eles estão estruturados com base na lei dos planos de saúde. Não tem como isso dar certo. E não vai dar certo. Ou se mexe na lei, ou isso vai para o beleléu, isso vai para o espaço. E vai para o espaço de uma forma muito cruel. Vai para o espaço com aquele que pagou mais tempo, sendo que vai ficar na mão, porque é o sujeito que precisa usar lá na frente e não terá o plano de saúde. Hoje, o combined ratio dos planos de saúde já é negativo. Quer dizer, esta conta não fecha, essa conta já está dando 2% de prejuízo. E este é o cenário que as operadoras têm que girar hoje. Um dado que para mim é absolutamente fascinante é uma manchete que outro dia saiu no Estadão, onde eu escrevo, inclusive, que dizia o seguinte: explode o número de ações de contra planos de saúde. Alguém faz ideia de quantos procedimentos os planos de saúde autorizaram em 2016? Um chute. Quem chuta aí um número muito alto? Um número alto. Chuta aí, 500 milhões, 1 bilhão. 1 bilhão e 500 milhões de autorizações foram dadas em 2016. Quer dizer, é número para ninguém por defeito. É uma maluquice, é uma loucura, é um negócio quase do tamanho do SUS. Tá certo que aí vai desde o exame mais simples, um exame para anemia, até um transplante de coração, mas essa é a ordem de grandeza. E nós não temos 100 mil ações contra planos de saúde. Então, há um desenho, há uma sensação equivocada entre a realidade e a percepção das pessoas. Quer dizer, plano de saúde não presta, mas você não tem 100 mil reclamações contra plano de saúde. Só a Bradesco, em 2014, autorizou, de acordo com o balanço dela, 80 milhões de procedimentos. Não tem 5 mil ações de plano de saúde contra a Bradesco. Quer dizer, então, alguma coisa não está batendo. De outro lado, se nós pegarmos os nossos hospitais de ponta, Sírio, Einstein, Oswaldo Cruz, Samaritano, que são os Redditor, eles só existem porque existe plano de saúde. Não vamos imaginar que é doação de comunidade, nem doação de ninguém. Quem carrega os hospitais nas costas são os planos de saúde. E esses hospitais se transformaram nas máquinas moderníssimas, eficientíssimas, competentíssimas em atendimento de saúde e pesquisa, porque os planos de saúde pagam essa conta. Quer dizer, quando você pensa que em 2016 os planos de saúde faturaram 171 bilhões de reais e 90% disto foi para pagar procedimentos, vocês veem quanto os planos de saúde estão injetando nos serviços que eles cobrem. Então, se a gente continuar insistindo que plano de saúde é despesa, nós vamos conseguir fazer o completo desarranjo social brasileiro. Nós vamos desarranjar, em primeiro lugar, o sistema de saúde público, porque o sistema de saúde público, sem o sistema privado, não sobrevive. 53% do atendimento dado ao SUS é dado pelo sistema de Santas Casas de Misericórdia no Brasil.
As Santas Casas devem hoje 22 bilhões de reais. A Santa Casa de São Paulo, a maior de todas, deve alguma coisa perto de 800 milhões de reais. Se vocês olharem dentro do total, até que nós estamos devendo pouco. É verdade, porque a nossa dívida seria mais ou menos 5% do total da dívida das Santas Casas e nós atendemos mais ou menos 15% do total do atendimento das Santas Casas. Isso é um número absolutamente impagável, não tem como. E não há como você dizer, não, isso é um problema de gestão, é um problema de roubalheiro, é um problema do que você quiser. Existem mais de 1.000 Santas Casas operando no Brasil. Não tem como você dizer que as 1.000 são incompetentes ou são dirigidas por ladrões. Se a Santa Casa de São Paulo fosse tão ruim assim, há 3 anos atrás ela não seria responsável pela gestão de 39 unidades de saúde do estado e do município. Então, se vocês pensarem, eu ontem tive o privilégio de entrar numa coisa que se chama Ambulatório Conde de Lara. É onde entra o grosso do pessoal da Santa Casa. Nós fazemos 1.800 atendimentos por dia lá. É um negócio de maluco. E tem de tudo. E o nosso público quem é? O nosso público é a menininha de 9 anos que é estuprada na Cracolândia. É a menina que é estuprada pelo pai com 12 anos e fica grávida. É o morador de rua viciado em crack, que tem AIDS, tuberculose, lepra, anemia, mais não sei quantas micoses, e que vai para a Santa Casa. E eu não sei se você sabe uma coisa muito curiosa. O grande negócio do hospital é o giro do doente. Você tem que girar. Quanto menos tempo um camarada ficar no hospital, mais dinheiro o hospital está ganhando. Por quê? Porque aquele sai e entra outro, aquele sai e entra outro. O paciente de um sistema de Santa Casa, do sistema público de saúde, não sai rápido. Não sai rápido não é porque ele não queira sair ou porque a gente não queira pôr eles para fora. Ele quer sair, nós queremos pôr ele para fora. O problema é que ele está de tal forma anêmico, de tal forma subnutrido, de tal forma sem qualquer tipo de resistência que você não pode dizer para esse camarada ir embora. Ele tem que ficar lá dentro, porque senão ele morre. Agora, se você não tiver um plano de saúde, você vai concorrer com esse cara. O seu público-alvo, quer dizer, vai ser o hospital que atende essa massa e que não tem como fazer de outra forma, porque essa é a realidade brasileira. Se vocês pegarem o Rio de Janeiro, não tem mais sistema de saúde. Se vocês pegarem o Nordeste, nunca teve sistema de saúde. São Paulo, a coisa ainda se segura, se equilibra, vai, porque o governo de São Paulo cobre uma série de deficiências do SUS e permite que os hospitais públicos tenham prejuízos, como nós temos, de 800 milhões de reais, mas que de uma forma ou de outra continue girando, continue atendendo, na hora que vai fechar, descobre uma maneira de não fechar, vamos em frente e pau na máquina. Agora, ou você tem um plano de saúde, ou você vai para esse sistema completamente caótico, para esse sistema completamente destruído pela Constituição de 1988. Eu fico fascinado de dizerem que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã. Mentira maior, só que o Lula foi o melhor presidente da República do Brasil. Quer dizer, nós temos 22 milhões de pessoas sem empregos por causa da presidência do PT, mas ele foi o melhor presidente da República. E a mesma coisa é a Constituição de 88. O que a Constituição de 88 fez? A Constituição de 88 separou a Previdência e a saúde. A vida inteira, a Previdência e saúde correm juntos, como acontece em qualquer lugar civilizado do mundo. Como a Previdência já vinha completamente capenga desde a década de 70, tiraram o dinheiro da saúde e jogaram para a Previdência e a saúde passou a receber uma verba complementar prevista em orçamento. No meio do caminho, um dos maiores cirurgiões do Brasil, Dr. Adib Jatene, que era bom cirurgião, mas do resto não entendia muita coisa, inventou um negócio chamado CPMF. CPMF vai salvar a saúde. Até hoje está se procurando um único centavo da CPMF que tenha sido investido em saúde. Quer dizer, então este é o quadro lamentável do Brasil. Ou se tem plano de saúde, ou se tem plano de saúde. Então, num programa em que você pretende falar de educação financeira, o plano de saúde se torna muito mais importante que qualquer programa de poupança.
Vamos pensar uma coisa, a renda média do brasileiro é quanto? R$ 2.500? R$ 3.000? 2.200? Tá bom, 2.200. Você consegue fazer uma poupança de quanto? 10%? Você vai economizar, vamos pôr 20%, R$ 400 por mês o camarada consegue pôr na poupança. Se ele tiver que pagar alguma coisa além de uma operação de apendicite, a poupança de 10 anos dele não dá para pagar o honorário do médico. Então, o que é mais importante? Eu poupar ao longo de 10 anos R$ 20.000, R$ 30.000, ou eu ter um plano de saúde que na hora do aperto me garante o atendimento para muito mais do que R$ 20.000 e eu faço uma poupança paralela, não de 20, mas de 10. Quer dizer, isso é educação financeira. Isso é você pensar na proteção que você precisa. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, solteira com 50 anos de idade, ela disse, eu vou contratar um seguro de vida de R$ 1 milhão. Eu disse, para quê? Eu disse, como para quê? Eu vou ter um seguro de vida. Se você quer deixar para mim, é um favor que você me faz, eu vou achar ótimo receber o seu R$ 1 milhão. Mas qual a lógica de você que não tem herdeiro, não tem ninguém, você morrer, suas irmãs que se virem, você não tem nada com o que suas irmãs têm, ou que suas irmãs deixam de ter, para que você vai fazer? Ah, não, mas e se eu quebrar o braço? Eu disse, você tem um seguro saúde e um seguro de acidente pessoal. Você não precisa de um seguro de vida, você não está morrendo. Se você morrer, acabou. Se você não morrer, o acidente pessoal é muito mais barato que o seguro de vida e vai te cobrir muito mais. Ela ficou me olhando com cara de ponto de interrogação. Eu disse, mas ninguém nunca me disse isso. Aí eu disse, você não tem um corretor de seguros? Ela disse, eu tenho, mas ele faz o seguro do meu automóvel. E aí eu me lembrei uma frase da dona Beatriz Larragoit, mãe do Patrick Larragoit, que era presidente da Sul América, que dizia, o Brasil é o único país do mundo que prefere proteger a máquina que mata o cidadão do que proteger o próprio cidadão. Nós fazemos seguro de automóvel, não fazemos seguro de vida e acidentes pessoais. Mas, voltando para o saúde, parem e pensem um pouquinho no que eu estou dizendo. O que é mais importante? Um seguro de vida para uma pessoa solteira ou um plano de saúde para qualquer outra pessoa? O que é mais importante, um plano de saúde ou o seguro do celular? Pois é, todo mundo tem seguro de celular, ninguém quer ter seguro de saúde. Agora todo mundo quer contratar seguro para bicicleta. Muito legal o seguro para bicicleta. É ótimo, mesmo porque roubam bicicleta. E eu sei que roubam bicicleta porque eu ando de bicicleta há mais de 30 anos. Eu adorava andar naquela ciclovia ali do lado do Rio Pinheiros. Um dia eu dei com uma placa assim, cuidado, zona sujeita a assaltos. Sabe que nem aquelas da prefeitura que tem cuidado, zona sujeita a alagamento. Quando você lê, você já alagou, seu carro já está boiando. Essa é igualzinho, zona sujeita a assaltos. Então, você descobre, é melhor eu não andar de bicicleta, porque eu estou sujeito a assaltos. Então, vocês parem e pensem o que um plano de saúde faz em termos de economia na vida de uma família. Essa época do ano, quanto por cento da população infantil brasileira tem que procurar um hospital, um pronto-socorro, porque tem algum problema respiratório em função do ar seco, da poeira e da poluição? Quantas pessoas, aliás, um dado curiosíssimo, pessoas com mais de 59 anos de idade estão na contramão do que está acontecendo com os planos de saúde, está crescendo a demanda por planos de saúde de pessoas mais velhas. Por quê? Porque a pessoa mais velha descobriu que não morre. É um dado apavorante. Hoje eu estava conversando com um grande amigo meu que tem 90 anos de idade e ele está ótimo, está zero bala, com uma namorada de 60, radiante da vida. Então os dois, você pega o casal, eles estão tinindo. Agora, quando eu nascia, 64 anos atrás, meu avô tinha morrido com 59 anos de idade, um pouco antes de eu nascer, e já era acima da expectativa de vida do brasileiro. O brasileiro hoje em dia, na média, vive 74 ou 75 ou 76 anos, depende da conta que você faz. Se você expurgar a mortalidade infantil do Nordeste, o brasileiro já está chegando em 77. Agora, quem chega em 60 passa de 80 como expectativa. Será que eu quero viver 90 anos? Eu te confesso que eu não tenho a menor certeza se eu tenho vontade de ir tão longe assim. Se você não tiver condição de qualidade de vida, viver para quê? Mas de qualquer jeito você não morre. E se você não morre, você vai ficar velho.
Você vai fazer o quê? Você vai acabar na fila do SUS justamente quando você não pode mais andar? Você vai de cadeira de roda daquela que vai um empurrando atrás e o outro na frente, porque a cadeira de rodas não tem uma das rodas, e fica na fila do SUS das 6 da manhã às 3 da tarde para ser atendido e dizerem você volta daqui 6 meses. Aí você olha para o médico, mas doutor, eu tenho 94 anos, será que eu estou vivo daqui 6 meses? E o que o médico quer é que você não esteja vivo. Vamos falar sério. Tudo que o sistema de previdência social quer, tudo que a saúde pública quer, é que você morra. Porque você morrer é um a menos na fila para ele ter que pagar. Então, parem e pensem nessa colocação que eu estou fazendo. Quem sabe o instrumento mais importante para o equilíbrio de uma família é um plano de saúde privado num país como o Brasil ou num país como os Estados Unidos. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que os Estados Unidos gastam por ano 3,3 trilhões de dólares com saúde. É mais que o PIB brasileiro. Eles gastam com saúde, e a saúde deles é quase tão ruim quanto a nossa. Você vai dizer, mas eles têm hospitais de ponta. Tem, mas os hospitais de ponta não atendem o pobre, atendem o muito rico, que nem o Sírio, que nem o Einstein, que nem qualquer hospital de ponta em qualquer lugar do mundo. Quem sabe a exceção seja a Inglaterra. Mas para você ter um sistema de saúde público que nem o inglês, você tem que respeitar a regra que nem o inglês. Quer dizer, não existe ação para pagar remédio que não está previsto no rol de procedimentos. Ninguém empresta carteirinha para o amigo ir no médico. Ninguém pede exame porque o laboratório paga para ele 20% do que o laboratório faturar em cima dos exames. Quer dizer, se você puser isso funcionando, o Brasil poderia ter um sistema razoável de saúde pública, mas não é isso que acontece no Brasil. O outro dia eu estava lendo um dado do IESS, Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, 22% de todas as despesas de plano de saúde em 2016 foram com fraudes ou pagamentos desnecessários. Quer dizer, é um número absolutamente acachapante. E esse é o quadro que nós temos, com uma certeza. Se não mexer nesse quadro, esse quadro não se sustenta mais 10 anos. Ninguém aguenta, em saúde, ter uma sinistralidade de 90%. E essa sinistralidade tende a aumentar porque a judicialização dos planos de saúde no Brasil realmente está crescendo. Não chega perto do que é o número de atendimentos, nem perto de reclamação de telefone, nem de banco. Mas onde é que a coisa pega? A coisa pega que o camarada entra com a ação dizendo, olha, eu preciso o remédio XPTO, que tem que vir da Abissínia e custa $50 mil cada ampola. Eu quero 10 ampolas. Aí o juiz olha, com toda razão, porque ele diz, eu não vou matar ninguém, e manda vir as 10 ampolas. Essas ampolas não são sequer retiradas na alfândega. Por que isso acontece? Porque é lamentável eu dizer isso, colegas meus, colegas nossos, advogados, recebem 20% de sucumbência ao conseguir eliminar e ganham o processo, pôs 20% no bolso, vocês multiplicam $50 mil por 20, são $1 milhão, ele mete $200 mil no bolso e dane-se o plano de saúde, dane-se quem vai morrer na fila, isso não é problema dele. Lamentavelmente, essa é a nossa realidade. Eu falei rápido e vou encerrar por aqui, porque eu acho que é muito mais interessante vocês perguntarem do que eu falar. Então, quem quiser fazer pergunta, por favor. Está em estudo na ANS o plano de saúde popular. E o senhor também comentou sobre o plano de saúde popular. E o plano de saúde popular que está sendo estudado, desenvolvido, seria a redução do rol hoje previsto na ANS. Aí a minha pergunta seria, e a gente tem debatido isso um pouco no nosso grupo, né? O que a gente está querendo fazer também um estudo sobre essas propostas do próprio plano popular, que eu já acho o nome um pouco ruim, plano popular, né? Ainda mais no nosso país. Mas eu acho que isso, não sei, eu queria o seu entendimento sobre isso, não aumentaria a judicialização, porque hoje a gente já tem o rol amplo que prevê uma cobertura. Isso já tem no contrato previsto e temos a judicialização. Aí vem o cidadão e contrata um plano popular. Isso não pode aumentar a judicialização, até porque o rol prevê aquilo e ele não contratou?
isso vai aumentar a judicialização. Mas nós temos que pensar o plano popular como um produto... A ideia do ministro não é ruim, não. A ideia do ministro é curiosa. Porque o que o ministro diz? Ele diz, se eu fizer um plano popular, eu tiro no procedimento básico, que é os que ficam no rol, que sai do rol, são os procedimentos de média e alta complexidade. Se você tirar o camarada da fila do SUS e permitir que ele vá a um médico privado, a uma clínica privada, a um hospital privado, ele vai ser muito mais bem atendido. Não necessariamente muito bem atendido, porque se vocês tentarem se internar hoje no Einstein, vocês vão ter a imensa surpresa de descobrir que não tem vaga. Você chega no Einstein e vai para uma sala de pré-espera. Depois você vai para uma sala de espera, aí você vai ser operado e quando você sai da operação você vai para o UTI, se tiver quarto, depois você vai para o quarto, senão você fica mais um dia na UTI. E o esquema é o mesmo no Sírio, o esquema é o mesmo no Oswaldo Cruz, o mesmo em qualquer hospital de ponta. Eu estava conversando com o José Luiz Setúbal, que é dono do Hospital Sabará, e meu antecessor na Santa Casa, que continua com a gente lá. Na última semana ele teve uma série de reclamações em Facebook porque tinha gente que esperou até 6 horas para ser atendido no Hospital Sabará. Isso não é que eu não quisesse atender, é que foi 8 vezes mais gente do que o hospital tem capacidade para receber. Então não tem jeito, você entra na fila e espera do mesmo jeito. Por que isso? Porque o sistema de saúde brasileiro está sucateado. Nenhuma mãe que tenha plano de saúde vai levar o seu filho para ser atendido na Santa Casa, podendo ser atendido no Hospital Sabará. Tá? Então o plano de saúde popular vai permitir que essa pessoa saia da fila do SUS e vá ser atendida num universo melhor. Para o SUS, cada um que sai é um que ele está economizando. Então, aumenta dinheiro para aqueles que ele tem que atender que não podem sair. E para o plano de saúde, vamos falar de verdade, o plano de saúde está feito louco para aumentar a receita, porque a despesa dele está aumentando e a receita não está aumentando. Os planos de saúde perderam 3 milhões de pessoas nos últimos 2 anos e meio. E continuam tendo que atender um monte de gente que não saiu, mas a receita fez assim. E aí, como é que faz? Então, eu tenho... muito, não digo medo, mas eu acho que é um produto que tem que ser tratado com muita cautela para evitar que aconteça o desvirtuamento do plano popular e ele passe a ser contratado e depois o cara diga, bom, agora eu quero o Einstein. Não dá. E vai acontecer, vai ter um monte de malandro que vai fazer. Eu tenho um caso que eu ponho como case no meu escritório. Durante 20 anos, meu escritório tinha, vamos dizer, o monopólio de atender o hospital, de fazer as defesas do hospital. Nós tínhamos um acordo com a seguradora e o hospital, como todo o plano de saúde brasileiro, passou um processo curioso. Quer dizer, você não cobria nada, aí começou a aumentar a cobertura do fim dos anos 70 para cá, isso foi aumentando, foi aumentando. Só que o doutor Olavo Setúbal tinha obsessão com transparência. Então, ele mandava carta para todo mundo. Então, a carta vinha. Olha, o nosso plano não atende tal coisa. Se você quiser que a partir do ano que vem se atenda tal coisa, faça um xizinho. Se você não quiser, faça um xizinho também. E aí tem um caso de um menino de 3 anos de idade que precisa de quimioterapia, porque tem leucemia, tinha que fazer a quimio para depois fazer o transplante de medula, enfim. E nós dissemos para o juiz de primeira instância, excelência, a coisa é muito boa, só que o papai da criança assinou 3 vezes que não queria quimioterapia. Agora o filho está com leucemia, ele quer que a gente pague o tratamento. O juiz entendeu perfeitamente e a seguradora ganhou em primeira instância. Foi para o tribunal, por acaso eu era amigo dos 3 desembargadores e disse, olha, eu vim aqui fazer sustentação oral porque isso precisa ficar muito claro. Não é um pobre menininho de 3 anos de idade com leucemia contra o poderoso Banco Itaú. É um pai que deliberadamente decidiu não contratar uma determinada cobertura de uma apólice emitida pelo Itaú, mas que quem vai pagar a conta, se vocês mandarem isso ser pago, serão os milhares e milhares de outros segurados do Itaú que estão pagando para ter o tratamento de quimioterapia e que vão se sentir perfeitos imbecis se os senhores derem a sentença.
se os senhores alterarem a sentença no acordo. Pasmem, perdi de 3-0 e o relator disse, Nico, você é muito meu amigo, mas não dá, é um menino de 3 anos com leucemia. Aí você olha para ele e diz, você é muito meu amigo, mas me explique uma coisa, porque eu, meu filho, você e seu filho vamos ter que pagar o tratamento da leucemia de alguém que não quis contratar. Ele disse, não, é um menino de 3 anos com leucemia. A hora que a conversa fica no nível, na boçalidade do um menino de 3 anos com leucemia, a discussão é inútil, nós vamos perder sempre. Nós, quando eu digo nós, é a sociedade. A sociedade vai pagar o custo da generosidade do judiciário feito com chapéu alheio. Só que eles nunca pararam, quem está fazendo a generosidade são eles também, porque eles também têm plano de saúde privado. O plano deles vai fazer a mesma coisa. Então, eu acho que o plano de saúde popular é um caminho inteligente, é um caminho viável no Brasil. O problema é como é que isso vai sair da ANS, porque agora está na ANS, para determinar as condições. Eu não queria perder a oportunidade, né, de ficar um pouco também na questão da judicialização, né? Acho que é um problema que a gente enfrenta e vai continuar enfrentando. E agora com o plano popular, a tendência, de fato, eu concordo, vai ser piorar bastante. A judicialização ela é perigosa para os planos de saúde, entendo, porque produz uma despesa que não estava prevista, né? Então, acho que esse é o grande problema. Mas eu queria levantei um dado que eu acho bastante interessante, né? E depois eu quero encaminhar o meu questionamento, pelo menos para saber qual é o seu entendimento a respeito, né? Nós tivemos um aumento de 2011 para 2017 de 631% nas ações judiciais. 631%. Né? Dessas ações judiciais, 92% são ganhos de causa para os consumidores, né? Então, é o problema que você disse aqui, que o argumento normalmente é o cara vai morrer e eu não quero assumir essa responsabilidade, ou a criança tem 3 anos e eu não quero assumir essa responsabilidade. Então, a gente imagina, eu sempre dizia que tentar reverter ou manter um julgado favorável, reverter um desfavorável, manter um julgado desfavorável no tribunal, é complicado porque o tribunal normalmente ele é formado por pessoas com mais idade. E, salvo o melhor juízo, são pessoas que usam mais o plano de saúde ou deveriam usar mais o plano de saúde. E dificilmente vai se fazer uma jurisprudência contrária a alguns interesses. Então, eu sempre achei essa grande dificuldade que nós teríamos e enfrentamos nos tribunais. Então, me parece que pela via do judiciário nós não vamos resolver esse problema nunca. Não seria o caso, portanto, ainda mais considerando que o evento é de educação, mas eu não falaria de educação financeira, e sim de educação para o consumo. Não seria o caso dos planos de saúde investirem pesadamente verbas de marketing para conscientizar o consumo dos planos de saúde, informar mais, investir na formação de corretores, para que fosse passado para o consumidor o que de fato ele está adquirindo, o que ele pode usar. Seria uma educação para o consumidor. Queria saber o que você pensa a respeito. Eu concordo com você, mas a gente tem que fazer determinadas ponderações a respeito do brasileiro. O Delfim Neto colocava uma coisa muito divertida, hoje de manhã ainda estava lembrando ela, que prostituta goza, cafetão se apaixona e traficante de droga cheira. A hora que vocês entenderem o que isso quer dizer, vocês vão entender o Brasil. Isso era o ministro Delfim Neto que falava, e falava para quem quisesse ouvir. E o Brasil, lamentavelmente, ou para nossa sorte, eu acho que é mais para nossa sorte, porque é muito melhor a prostituta gozar, o cafetão se apaixonar e o traficante cheirar, porque todo mundo descobre como é que é o mundo real e funciona como as coisas funcionam e não adianta a gente querer ir contra. Agora, para o brasileiro, eu tenho encontrado situações muito curiosas. Sexta-feira eu estava almoçando com o Fábio Barbosa, que foi presidente do Santander, da Febraban e o diabo, e eu estava contando um pouco para ele as coisas que a gente vai encontrando na Santa Casa.
Coisa mais comum que você tem na Santa Casa é o comércio de próteses, órteses, equipamentos médicos e hospitalares feitos por parentes de funcionários e médicos da Santa Casa, dentro da Santa Casa, e todo mundo compra por... Agora nós estamos conseguindo fazer um centro de compras e um centro de custo, mas nós tínhamos 53 departamentos com 53 caixas. Então todo mundo comprava o que queria, do jeito que queria, de absorvente feminino para fora, o que vocês imaginassem, a Santa Casa pagava. E aí você vai olhar um pouco, você conversa com o cara e diz, não, mas isso é normal. Eu digo, bom, não era normal, isso é exatamente a mesma coisa que levou o Marcelo Odebrecht para a cadeia. Disse, não, mas o Marcelo Odebrecht roubou $1 bilhão. Eu disse, você só não fez a mesma coisa porque você não teve competência. Porque o ato é exatamente o mesmo. Você está roubando a Santa Casa de Misericórdia, que atende saúde de gente que não tem dinheiro para pagar atendimento de saúde. Quer dizer, é pior que o Marcelo Odebrecht, que está roubando a Petrobras. Ah, não, mas isso não. Imagina, eu sou o doutor fulano de tal, bonito professor e tal. Não, mas eu não estou, eu estou apenas, meu filho está vendendo não sei o quê. Sim, seu filho está vendendo não sei o quê por um preço que não é o preço da coisa. Exatamente o que o Marcelo Odebrecht faz. Onde é que está a diferença? Agora, isto faz parte da dinâmica da sociedade brasileira. Você dá 50 mil réis para o guarda te soltar sem assoprar o bafômetro, não é feio. Você dá 150 mil réis para o camarada renovar a sua carta sem você fazer o exame médico, também não é feio. Se você olhar para o cidadão brasileiro, isso é absolutamente normal. A corrupção no Brasil não é uma questão do fato, é uma questão do valor. Se roubarem muito e não for você que roubou, é crime. Agora, se for você que roubou, vocês assistiram o Lula ontem, era tudo culpa da dona Marisa Letícia, ele não sabe de nada. A mamãe mandou fazer, eu obedeço a mamãe. Que é isso? Mas é isso, então... Essa é a questão. Então, você falar em educação, isso tudo, para o cara é absolutamente normal ele emprestar a carteirinha para o primo ir no médico. Ele não está achando que isso é uma tremenda sacanagem. Então, qual é a solução para fazer isso? A solução para fazer isso é a solução que eu aprendi quando eu morei na Alemanha, dentro da HDI, estudando seguro. Você contabiliza quanto é fraude e embute no preço. É a única forma de você resolver o problema. O bom segurado vai pagar a fraude do mal segurado, mas não há outra forma de você fazer o equilíbrio. Então você vai ter que quantificar qual é o custo da judicialização e sapecar no seu produto. Agora, tem um dado extremamente interessante nesse número que você colocou. Isto vem de 2011 para cá. Se vocês pegarem de 2011 para cá, é quando a economia brasileira começa a fazer água. O que é absolutamente lógico aumentar a judicialização. Por quê? Porque o camarada não tem mais dinheiro para pagar. E ele quer continuar usando. Então entra com um processo, deposita 2 meses em juízo, e o resto eu estou discutindo porque eu tenho 2 meses depositados em juízo e o juiz não deixa cancelar a pólice. A liminar está valendo, aquele negócio vai em frente. Então, não é que a judicialização é só porque houve o aumento... há um aumento injustificado do processo. O aumento da judicialização é consequência da crise que está tirando dinheiro do cidadão e está tirando dinheiro do plano de saúde também. Não vamos achar que todo plano de saúde é santinho e que todo plano de saúde está no mundo para pagar qualquer coisa. Não é bem por aí também. A gente sabe que tem planos de saúde e planos de saúde. Alguns, inclusive, estão fechando ao longo do tempo, porque, em vez de darem saúde, foram patrocinar time de futebol, foram comprar jatinho, foram mandar todo mundo passear no Chile. Quer dizer, virou uma festa que não tem tamanho. Eu conheço um monte de gente. De outro lado, eu tinha, porque ele meteu uma bala na cabeça, um amigo que era dono de um plano de saúde. Quando o plano de saúde quebrou, ele ficou tão envergonhado que ele entrou na sala dele, no escritório dele, pegou um 38 e meteu um tiro na cabeça. Quer dizer, você tem os dois extremos. Você tem o picareta que quer ficar rico e o sujeito que quebra porque não aguenta mesmo. E quebra, paciência, quer dizer, se você não tiver escala, que não adianta você imaginar plano de saúde com 15 mil vidas. Com a lei brasileira, você não gira um plano de saúde com 15 mil vidas. Agora, você tem lugares do Brasil que nenhum plano grande quer ir.
e você vai ter um plano de 15 mil vidas. Como é que você faz para esse plano se manter? Quer dizer, com a lei que está aí não se mantém, com a regra que está aí não vai. E a ANS está seriamente preocupada com isso, que ela está vendo, principalmente na região norte, uma carência absoluta de plano de saúde, porque nenhum plano de saúde grande vai montar uma estrutura para atender alguém na barranca do Rio Amazonas a 400 quilômetros de Tefé. Não vai, não vamos ter ilusão que vai, porque não vai, não há custo-benefício que pague uma operação desse tipo. Então, pode ter certeza que esse aumento da judicialização está muito vinculado ao aumento da crise brasileira e a 13, 14 milhões, segundo os últimos dados, de brasileiros estarem sem empregos, outros 20 milhões não procuram emprego, porque já desistiram de procurar emprego, e você tem mais 10 milhões subempregados. Quer dizer, você tem 50 milhões de brasileiros sem emprego ou subempregados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, de verdade, você tem 100 milhões de pessoas por baixo, na medida que você tem que pensar que tem família, tem mulher, tem filho e que depende do trabalho, que estão na miséria, estão na bacia das almas. Na hora que você está na bacia das almas, de matar para fora vale tudo. Você está brigando pela sua vida, pela sobrevivência do seu filho. Então você vai olhar, tem aumento da judicialização de plano de saúde, tem aumento da violência, tem aumento de assassinato, tem aumento de roubo, tem aumento de furto, qualificado ou não. Quer dizer, você vai ter tudo. É uma consequência lógica. Vai ter saque, vai ter invasão de supermercado, se bobear, pega mesmo. Eu tomei uma postura muito radical dentro da carteira que eu tenho, que foi que, em vez de judicializar o plano de saúde, judicializar o SUS para que pagasse o que seria um complemento do plano de saúde. Nessa linha, na realidade, nós começamos a educar todo o sistema, fazendo palestras, explicando qual é a diferença de uma coisa ou outra. A nossa preocupação hoje, em relação à judicialização, vem de encontro ao plano popular, que nós, lá na mesa, eu faço parte do Grupo GNT de Saúde, nós não admitimos você criar produto popular, porque você só empobrece a população. Você não consegue ele trazer para um nível de raciocínio lógico do que ele realmente tem direito, qual é a parte dele. Ou seja, todo mundo pode ser rico, não tem problema, desde que ele aprenda a ganhar o dinheiro dele, não depender do dinheiro do governo. A questão é, eu até, inclusive, debati com o Eduardo Gianetti, no penúltimo congresso, como é que eu vou criar um plano de saúde popular? Eu vou cobrir o quê? Qual é a regra? Vou cobrir gripe, dedão do pé? Não tem lógica. Vou cobrir uma dor de cabeça forte, uma sinusite, e se ele tiver um infarto? Porque uma vez que eu começar a limitar, como é que eu vou pagar isso? Então, assim, gostaria da sua opinião em relação ao que nós estamos estudando. Nós vamos até falar com a presidente, pedir permissão para ela para entrar lá no grupo e discutir isso depois, né, junto lá da ANS. Tá? Porque qual é a ideia, então? Não seria muito mais fácil alguém lá de cima? Eu sei que eles gostam de pensar de um lado bom para o bolso deles e não totalmente para a população. Desculpe, isso é uma crítica particular. A questão é, não seria melhor nós limitarmos valores anuais aonde este plano vulgo popular, a pessoa comprasse uma cota, falou, eu posso gastar até 20 mil reais por ano, e acabou. Você acabou com o problema de judicialização. Porque se ele não tiver em verba como automóvel, eu não vou pagar. Não seria mais lógico ir para isso? Será que não seria mais lógico mudar a lei do plano de saúde? Ou na linha que a gente também estava Se a gente for ficar no remendo do remendo, de uma lei que é uma verdadeira porcaria desde o momento que ela foi baixada, e falando com todas as letras, a lei foi feita exclusivamente para eleger o José Serra, presidente da República. É verdade, vocês estão rindo, a verdade é esta, a lei foi baixada, ela estava há 10 anos dentro de um gabinete de não sei quem que tinha pedido visto e não voltava. A SUSEP, na época, tinha baixado o Plano Universal de Saúde para seguradoras, que era um plano muito bem pensado, muito bem estruturado e que ia nessa sua linha. Quer dizer, saía de um plano universal que cobre tudo e ia descendo para layers, para níveis que você contratava o que você quisesse. Era uma coisa muito bem pensada que a SUSEP tinha feito. Como o Brasil é o Brasil, e apesar de dizerem que o PT e o PSDB são completamente diferentes, a diferença não é tão grande assim, o PSDB forçou a barra não na lei boa, mas na lei ruim. E votaram aquela porcaria, 24 horas depois, ela foi transformada, ela foi modificada por mais de 80% dela por uma medida provisória. Nos 36 meses seguintes, saiu uma medida provisória por mês
modificando a lei dos planos de saúde, tentando ajeitar. Quer dizer, então, vocês sabem, porque vocês são advogados como eu, que o contrato que vale é a regra legal da data da assinatura do contrato. Você tem cláusulas que foram modificadas 36 vezes. Qual é a que vale? É a da data que você contratou, mas não é mais, porque a da data que você contratou ninguém lembra qual era. Agora, e se você chegar para a justiça e dizer, não, eu quero que prevaleça a cláusula, a regra na data que eu contratei o seguro, em novembro de 2003. Sabe, você tem artigos lá que vai a 36A, B, C, D, E, F, G, H, aquilo vai mudando todo mês. Quer dizer, é o samba do crioulo doido. Se essa lei já é um lixo, por que nós vamos remendar ela mais uma vez? Não é muito mais sensato fazer uma lei nova que permita que se faça a gestão equilibrada, civilizada de um contrato e não de um plano universal de saúde? Ou então faz como é na Alemanha. Na Alemanha você tem o plano público e você tem o plano privado. Eles são exatamente iguais. E você vai pagar exatamente a mesma coisa. Você só vai escolher se você quer fazer com a Previdência Alemã ou se você quer fazer com a Allianz. Mas o produto é exatamente o mesmo. E aí não tem carência, não tem coisa nenhuma. Está coberto, está coberto. Agora está atuarialmente calculado para ser um produto viável. Agora, no Brasil, o plano não é nem complementar. O plano, de acordo com a Constituição, é suplementar. Agora, não é isso que acontece. Quer dizer, na Alemanha, quando a Allianz atende você, ela cobra da Previdência Social alemã. Por quê? Porque é a obrigação da Previdência Social alemã atender até o limite dela. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Você tem uma lei absolutamente inconstitucional que permite que o SUS cobre do plano de saúde, quando a Constituição diz com todas as letras que o governo tem que dar saúde de graça. Então, agora, por que é isso? Porque nós temos um cobertor velho, roto e curto. E você tem que fazer mágica. Se você não fizer mágica, a coisa não anda, não gira, já teria estourado tudo. Agora, será que não é hora da gente parar e dizer, vamos fazer uma lei nova de acordo com a experiência real da pátria amada Salve, Salve Brasil? Com todas as regras necessárias para isso poder girar. E nós não podemos esquecer que 120, quanto é que era? 70 milhões de brasileiros são analfabetos, esse dado não é meu, esse dado é da USP, são analfabetos funcionais, quer dizer, eles sabem escrever o nome e não sabem entender o que leem. 70 milhões. Você tem mais 50 milhões que são espertos. Então, você já tem um monte de milhão de gente que não vai ler o plano de saúde. Como é que a gente faz isso? Você tem que chegar numa questão que aquilo resolva no automático. Não dá para o camarada ir discutir com você. O sujeito não sabe comprar Coca-Cola na mercearia. E não vamos imaginar que o que eu estou falando não é verdade, é verdade. O camarada não sabe comprar Coca-Cola na mercearia. Esse cara vai contratar um plano de saúde e você vai dizer para ele que há uma exclusão porque a unha encravada do pé esquerdo é diferente da do pé direito? Ele vai dizer, bom, e daí que está escrito no contrato? Eu comprei um plano de saúde, eu quero que você trate minha unha encravada, não interessa qual. Não adianta a gente tentar fazer... Eu peguei o fim da palestra do Márcio Malfatti, ele tem toda a razão. Não adianta a gente querer discutir coisas muito técnicas, porque eu vou dizer para vocês que 85% da área de sinistro das seguradoras brasileiras não entendem o que leem. E de vez em quando repetem coisas que eles não sabem o que quer dizer. E eu, como advogado, acho divertidíssimo. Porque eu digo, pô, esse tonto está dizendo exatamente o que tem que ser dito para pagar a indenização. Teve uma época que o escritório fazia um monte de ajustes, adaptações de apólices. Tinha apólice que excluía tanta coisa que excluía até as exclusões. É verdade. Porque
Porque escrevia assim, além das exclusões previstas na cláusula tal, estão excluídos mais isso. Exclusão de exclusão está coberto. É uma regra jurídica simplíssima. Quando você exclui a exclusão, você está dando cobertura. Quantas e quantas apólices de todos os ramos eu vi que tinha exclusão de exclusão. Quer dizer, enquanto seguradora não se convencer que o país que ela vive é o Brasil, e o Brasil é diferente da Inglaterra, é diferente da França, é diferente do Chile, é diferente dos Estados Unidos, e não é melhor nem pior, é apenas diferente, e que você tem que viver e funcionar e prestar serviço no país que você vive, nós não vamos resolver essa questão. E não vamos esquecer uma coisa simplíssima. Quando a lei fala em boa-fé do segurado, ela fala também em boa-fé da seguradora. E ela não fala em boa-fé objetiva nem boa-fé subjetiva. Ela fala em toda boa-fé. A subjetiva e objetiva. Então, quando a seguradora coloca numa apólice dela uma exclusão dizendo que ela só paga apendicite se a cirurgia for feita por laparoscopia, ela está agindo de boa fé? E me preocupa muito como é que nós vamos conscientizar e vamos patrulhar a área médica, porque eu acho que os médicos no Brasil, se fala pouco disso, mas são os que mais abusam nesse tipo de coisa, né? Eu tive um médico, por exemplo, na época eu era presidente da companhia, o cara sabia. Ele falou, não, eu estava com uma bursite. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te internar, eu simular uma internação no Einstein, porque eu tenho uma meta a cumprir de X internações, e teu plano de saúde cobre. Eu falei, pô, que legal, né? Quer dizer, ele está me incitando a fraudar a companhia que eu mesmo presido, né? Agora, agora eu não presido mais companhia nenhuma. Fui outro dia fazer um scanner da pele aqui, que eu saio com pele clara, tem que fazer scanner, não sei o que lá. Aí falou, olha, esse procedimento ainda não está coberto, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 3 consultas médicas, R$ 1.500, para você colocar no seu plano. Eu falei, olha, o único problema é o seguinte, hoje eu sou membro do Comitê de Ética da CNSEG e faço parte do Comitê de Auditoria de algumas empresas, que fica meio chato para mim, né? De repente alguém falar, né? Quer dizer, fora isso, minha mãe me deu uma formação que me impede desse tipo de coisa, né? Mas eu acho que nós temos um abuso aqui, né? Desse tipo de coisa. Só, e aí eu acho, como é que nós Espera um minuto só para te fazer um contraponto antes de chegar na sua pergunta. Tem uma seguradora importante que paga os 2 recibos. O que você vai fazer? Aí você vê Quer dizer, você diz, tem um limite, mas você me manda 2 recibos que eu pago. E aí? Quer dizer, então, você percebe, o próprio mercado se desmoraliza. É verdade. Você vê que o mau uso, por exemplo, eu fui diretor da FenaSaúde nessa ocasião, e o presidente era o Heráclito, que era do Bradesco, né? Então eu tentei implantar dentro da FenaSaúde, não, precisamos implantar um sistema antifraude, não sei o que. Eu falei, não, em seguro-saúde não tem fraude, tem mau uso. Eu falei, tá bom, então é um nome diferente. É um nome diferente, né? Aí você vê a Bupa, por exemplo, que vendia seguros, não sei se é pirata ou não, mas em todo caso é uma discussão diferente, vendia seguros aqui no Brasil, né? Teve que contratar a Care Plus, que acabou comprando depois, porque ela descobriu uma coisa muito simples. Né? O camarada aqui no Brasil pegava, mandava a conta para lá, eles pagavam e pronto, e achavam que era normal. Né? A Allianz hoje, eu não estou mais no conselho, felizmente, mas a Allianz hoje, por exemplo, usa um sistema português na área de saúde. Né? Implantaram o sistema português, que é como o alemão que você falou. Né? O pessoal acredita que o sistema de saúde pública funciona bem, donde... se o camarada pedir um reembolso complementar ao negócio, eles pagam e pronto. Né? Agora, aqui no Brasil, não, porque você não sabe, né? Você tem que fazer análise da fraude, do mau uso e tudo mais. Como é que nós vamos resolver essa equação do lado dos médicos? Porque ninguém discute isso. Né? Veja, eu vou contar para vocês uma história mais apavorante que todas que eu já contei, e essa é apavorante porque morreu uma pessoa. Tinha uma mulher de um amigo meu, tinha efizema em último grau, câncer no pâncreas, insuficiência cardíaca, e a previsão é que ela teria 12 horas de vida. A única coisa que ela não tinha nada era no intestino. O resto do pé esquerdo ao último fio de cabelo estava tudo bichado. E o marido me chamou e disse, pô, você que entende seguros, o professor não sei o que quer pôr um stent no intestino dela. Eu olhei para ele e disse, bom, me diga uma coisa, pôr um stent no intestino dela vai resolver o quê?
Não, vai resolver, porque ela vai ter melhor condição. Mas o intestino dela é a única coisa que está funcionando, o resto não tem o que fazer. Não, diz que ela que ela sara. Mas como é que ela sara se o resto está completamente comprometido? Tanto fez que meteram um estente na mulher. Morreu exatamente às 12 horas depois e veio a conta, $35 mil. E o plano de saúde, com toda razão, disse: eu não autorizei, isso é um absurdo, eu não vou pagar. E este meu amigo não era um homem rico. Vocês vão dizer o que aconteceu? Aconteceu o cérebro jeitinho brasileiro. Eu sou amigo do presidente da companhia, o camarada é do Tribunal de Justiça, o presidente da Pamages também telefonou e a seguradora pagou. Eu não vou dizer quem é a seguradora, porque eu não acho que é bonito você pagar o que não está coberto por ter jeitinho. Eu não devia ter pedido o jeitinho também, mas, enfim, tem coisas que você pede na vida. E pagou. Agora, quem é o bandido nessa história? O médico que pega um camarada vendo a mulher morrer e diz: olha, se a gente puser o estente... Aí a seguradora diz: deixa eu descobrir a história do estente. Claro. Era o filho dele. É exatamente igual ao seu. Quer dizer, não é o meu médico, é o filho do meu médico. E se você for olhar, é isso que acontece todo lado. Um dia eu estava numa assistência médica, numa operadora de saúde privada, e o diretor me levou numa sala e disse: você está vendo isso? Eu disse: o que é isso? São 40 mil curetagens. Eram 40 mil abortos. Identificado pela auditoria do plano, eram 40 mil abortos pagos pelo plano. E eu disse: bom, mas você não vai no CRM? Ele disse: não. Não adianta nada eu ir no CRM, o CRM eu vou comprar uma briga com toda a comunidade médica, eu preciso da comunidade médica, e a comunidade médica não vai deixar eu tocar para frente 40 mil processos por aborto. Porque vai sobrar pouco médico em São Paulo. Né? Essa é a realidade, quer dizer, você tem toda a razão. Enquanto tiver a fraude médica, não tem o que fazer. A coisa que mais me horroriza não é nem essa. É o camarada na Santa Casa que atende de graça. E chega para o sujeito e diz: não, mas o procedimento que eu vou fazer agora, você me dá 80 aí? Não, eu não tenho 80, doutor. Quanto você tem? Tenho 35, serve. Põe no bolso R$35 que o camarada tem para pegar um ônibus e comer um sanduíche. E mete no bolso para um tratamento que ele está pago. É pago pelo SUS. Se ele acha que o SUS paga mal, ele vai trabalhar no Einstein se ele tiver competência. Senão vai ser jogador de futebol, vai fazer o que quiser, mas não... Qual é a lógica do cara fazer isso? E fazem isso com o plano de saúde direto. Direto. Sabe, olha, o plano paga só isso, mas você me paga mais um pouquinho, a gente faz um jeitinho. Quer dizer, existe uma bandalheira na área médica absolutamente impressionante. O dado de 20% dos exames pagos de volta para o médico pelo laboratório, quem me deu foi o José Serra quando era ministro da Saúde. É um dado público, não é um dado confidencial, não é que alguém me contou: olha, não, você sabia? Não. Pedem a quantidade de exames que pedem, ou porque o médico é completamente incompetente e não sabe distinguir um resfriado de uma catapora, então o que está escrito no exame para ele vale, ou é picaretagem porque o laboratório dá 20% de rebate para o médico. Quer dizer, olha, se você conseguiu R$2.000, R$200 é teu, R$400 é teu. É isso, quer dizer, você tem toda a razão. Enquanto a gente... Mas a única forma de você fazer isso é você assumir que a sociedade brasileira funciona assim e precificar. Não tem outra. Vai custar mais caro o plano, mas é o único jeito. Cada vez que chega para eles: não, vamos hoje brigar que incluam não sei o quê na cobertura. Não tem problema nenhum, o seguro paga qualquer coisa. É só uma questão de você equilibrar o preço. E é a única solução. Lamentavelmente, é a única solução, a não ser que modifiquem completamente a lei para modificar a relação de consumo do plano de saúde, ou pagando tudo, como acontece na Europa, ou com as exclusões sendo respeitadas, como acontece na Inglaterra. Só mais um exemplo da área médica. A gente tem muitos médicos que fazem o segurado quando estão em consulta já assinarem uma procuração para o advogado ingressar com a ação, exatamente para órteses e próteses não recomendadas, que o segurado nem sabe que ingressou com uma ação judicial contra a seguradora. Essa é a mais comum que a gente vê. Que quando chega numa audiência, às vezes o segurado nem está. Presenciei um caso de um cliente que teve uma necessidade de colocar pinos na coluna e a seguradora pediu uma segunda opinião médica fornecendo o hospital de ponta
caso ele permitisse. E, de fato, a orientação era metade. Então, assim, ao invés de 12 pinos, 6 seriam suficientes. Aí o médico desse cliente, desse paciente, ficou louco da vida e ficou muito reativo. E aí eu sugeri, então, vamos pedir uma terceira opinião médica. E houve a terceira... Vocês não põem pino nenhum, porque não precisam, fisioterapeuta... Foi quase isso. A terceira opinião falou que precisaria de 8 pinos, né? Acabou que, enfim, o final foi triste, mas foi custoso, né? E, assim, a seguradora, lamentavelmente, teve um prejuízo na ordem acima de R$200 mil. É revoltante, quer dizer, um tipo desse segurado também não serve para mim. Claro que eu excluí, eu acho que também é uma questão nossa, de todas as partes, levar essa conscientização. Eu diria que a utilização do seguro tem que ser um consumo consciente. Só para pôr um pouco de sal na sua discussão, tem um poema do Fernando Pessoa que ele diz: serei eu o único vil, o único desprezível, o único que comete erros. Serei o único na sala da festa, na sala do banquete, que só eu que levou porrada. Será que você nunca fez nada errado? Eu faço todo dia, umas 4 ou 5 vezes por dia, eu tenho certeza que eu estou fazendo alguma coisa errada, de entrar na rua na contramão, de estar em velocidade superior ao lugar porque não tem radar. Será? Então é muito curioso esse negócio, sabe? A gente não, a gente erra sim, a gente erra porque nós somos humanos, ninguém é Deus nem semideus, todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem seus defeitos. Todo mundo tem mais ou menos sorte em função de situação econômica, de situação social, de educação. Mas vocês já ouviram falar na tábua? Já ouviram falar no filho da tábua? Então vou contar para vocês uma história. Quem me contou foi o secretário da Educação, Zé Renato Nalini. Nas sextas-feiras, as meninas de 12, 13, 14, 15 anos vão para a escola de vestidos curtos e sem calcinha. E às 5 horas da tarde o PCC fecha o entorno da escola, monta-se um baile funk no pedaço, um batidão, põe-se uns cavaletes, assim com uma tábua em cima, e as meninas ficam de 4 e os meninos vão passando atrás e fazendo a festa. Aí as meninas, algumas ficam grávidas. Elas têm o maior orgulho do mundo em dizer que os filhos delas são filhos da tábua. Elas não querem saber quem é o pai. Elas deram para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela não vai procurar quem é o pai. O pai é a tábua. Essa é a realidade da periferia de São Paulo. É nesse mundo que nós vivemos. Nós não vivemos num mundo ideal com 10 mil virgens cantando salmos em honra a Deus, o que deve fazer Deus ser o sujeito mais mal-humorado que tem no mundo. Você já parou para pensar 10 mil virgens eternamente cantando salmos para você? Mas nem Deus aguenta, nem Deus aguenta. Não há paciência no mundo que resista a isso. Mas esse é o mundo real. O mundo real não é as 10 mil virgens no céu. O mundo real é a tábua, é o pancadão, é o funk, é isso que a gente tem que administrar. E uma parte disso tem plano de saúde privado, porque o pai é operário da empresa tal, a mãe é secretária na empresa Y, e ela vai usar exatamente com este critério. Ou seja, o critério dela achar que o que ela está fazendo está certo, tanto faz se está certo ou não está certo. Ela acha que está certo. Quando me falam do PT, eu não acho que o drama do PT é roubar a Petrobras ou não roubar a Petrobras. O drama do Brasil é a quebra de todos os paradigmas morais da nação. Quer dizer, hoje em dia ninguém tem limite e todo mundo acha que pode porque pode. Quer dizer, tem uma frase do Marco Aurélio Mello que para mim é lapidar. O Marco Aurélio Mello, num palestra há muito tempo atrás aqui em São Paulo, é o seguinte: a democracia é o respeito à lei. Se a lei é ruim, se muda a lei. Enquanto a lei for lei, ela tem que ser cumprida, seja boa ou seja ruim. Quer dizer, a partir do momento que você tem uma sociedade que o respeito à lei só é bom servir para mim,
O resto é bobagem. E, lamentavelmente, nós estamos muito perto disso. E não é só no seguro-saúde, é o que você olhar desde fila de cinema. O cara fura a fila porque ele acha que ele pode furar a fila. É o camarada que vem na 23 de maio, na pista da esquerda, de repente sai na frente de todo mundo para subir no viaduto não sei o quê. Tanto faz se ele vai matar 18 ou se não vai matar ninguém. É o camarada que abre a janela e joga um coco verde no meio da rua com o carro a 70 km por hora. É isso que a gente vive. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer dizer que não é esse mundo que a gente vai trabalhar. É nesse mundo que a gente vai ter que vender plano de saúde. Ou seguro de automóvel, seja carro autopopular, seguro de carro importado. Eu estou convencido que quanto mais caro o carro pintado de branco, pode ter certeza que você vai ter problema com esse motorista. E não é culpa do carro. Vamos deixar claro que não é culpa do carro, é culpa do motorista. O fato do carro ser uma Ferrari, ou uma Lamborghini ou um Land Rover não quer dizer nada. Você vai ter bons motoristas nesses carros. A culpa é do motorista, não é do carro. Mas presta atenção nisso. Presta atenção. Quanto maior a SUV branca que você vê, maior as barbaridades que o cara está fazendo. Não é preconceito, é constatação empírica. É andar na rua e ver. Desviado, não sei. As outras cores não fazem as mesmas estrepulias. É o carro branco. Presta atenção nisso, é o carro branco. É o carro branco. O carro branco tem o dom de fazer o que não deve. É carro branco, carro com placa de Santa Catarina, caminhão com placa de Santa Catarina é um perigo. E carro com placa de Santana do Parnaíba, eu recomendo que todo mundo saia de trás. Olha, já falei isso no rádio mais de uma vez. Se você estiver perto da Marginal Pinheiros, ali pro lado de Osasco, aquela coisa, viu o carro de Santana do Parnaíba, sai de trás. Saia de trás. É uma questão de sobrevivência. Se for branco e SUV, aí para o carro e dá 15 minutos de vantagem para ele. Mas isso vale, isso que nós estamos fazendo brincadeira, mas isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a hora que o camarada com carro branco, carro preto, seja lá da marca que for, destrambelha e sai fazendo o que ele acha que pode, ele é um assassino solto na rua. Sabe, eu fico horrorizado. A gente fala da Síria. A Síria tem 50 mil mortos por ano. Só em acidente de trânsito o Brasil tem 60. Se você puser assassinatos, nós temos 110 mil mortos por ano de morte violenta. E se você puser aborto, vai para 150 mil mortes violentas por ano. E nós falamos da Síria que tem 50. A Síria é um paraíso. O negócio é aqui. Agora, isso tudo vale para o nosso negócio, que é vender proteção, baseada num conceito chamado boa-fé. A gente tem que cair no mundo real, quer dizer, é o que eu estava dizendo para o Paulo, a gente tem que precificar. Nada que a Europa não faça, que os Estados Unidos não faça, que o Japão não faça. Você sabe quem inventou vocês lembram quando tinha rádio toca-fita? E roubavam rádio toca-fita feito louco. Um belo dia inventaram um rádio que você tirava e ele desprogramava. Você sabe quem inventou esse rádio? Uma companhia alemã chamada Becker, que fazia os rádios das Mercedes e BMWs. Agora, ela não inventou isso só porque era bacana ter. Ela inventou isso porque na Alemanha estavam roubando o rádio toca-fita de Mercedes e de BMW. Então você roubava, desprogramava, não tocava, bacana, não adiantava nada roubar, foram roubar de áudio que não tinha Becker. A questão é segurança. Por que você põe grade e cerca elétrica na sua casa? Você acha que o ladrão não entra se ele quiser entrar? Ele entra. Entra porque eu sei, porque já entraram na minha. Agora, por que ele vai entrar na que tem cerca se o vizinho não tem cerca? É muito mais fácil entrar na do lado. Ninguém é santo nesse mundo. Ninguém é bom, ninguém é ruim. É isso que o século XXI está trazendo de novo no mundo. Antes a gente tinha o cara de chapéu branco é mocinho, o cara de chapéu preto é bandido. O mundo não é mais isso. Se você pegar as redes sociais, o outro dia, sei que eu assumi a Santa Casa, veio um comentário que me fez pensar muito. Aí eu cheguei à conclusão que eu estava perdendo tempo pensar.
O sujeito punha, é porque o sujeito punha, nos últimos 40 anos eu pergunto por que alguém faz alguma coisa de graça. E até hoje eu não achei uma resposta. A única resposta que eu cheguei, disse, bom, então é inútil tentar te dar a resposta, porque você está com 56 anos e você ainda não descobriu por que alguém faz alguma coisa de graça. É inútil a gente continuar a conversa. Hoje eu li uma matéria, aliás, não é dessa semana, é da semana passada, absolutamente fascinante, na Economist. Se chama The Dead End Game. É o fim do jogo da morte, do canto morto. Existem 27 doenças, basicamente nos países quentes e úmidos, quer dizer, Brasil, África, que são doenças que são esquecidas e que são lepra, essas coisas, esquistossomose, elefantíase, glaucoma, que são doenças que eram esquecidas no mundo. Em 1980, não sei quanto, a Merck descobriu um remédio que era para uso animal e um cientista da Merck descobriu que esse negócio curava glaucoma. E a Merck disse, bom, para produzir para uso humano, os países que precisam não têm dinheiro. A Merck disse, tanto faz, nós temos obrigação moral de produzir esse medicamento. E isso começou, e isso veio vindo, isso veio vindo, isso veio vindo. O principal ator nessa história, é aí que a gente vê como o mundo é curioso, é a Fundação Bill e Melinda Gates. O resultado dessa história é que hoje, das 27 doenças que atacavam 1,7 bilhões de pessoas no mundo, tem 150 milhões que sofrem delas. De 1987 a 2017, 1 bilhão e 500 milhões, 550 milhões de pessoas foram curadas porque as grandes indústrias químicas, as grandes fundações, as grandes charities, como eles chamam, internacionais, e os governos compraram essa briga. No Brasil, os resultados são absolutamente fantásticos. O Brasil não recebe dinheiro dessas ONGs. O Brasil é dinheiro próprio nosso. A redução de casos de doença de Chagas, de malária, de lepra, nos últimos 20 anos, são absolutamente fantásticos. Fantásticos. Então, é uma questão de querer fazer. Mas a gente no Brasil está na contramão disso, a gente está naquela de vamos levar vantagem. Então, quem trabalha com seguro, que vende uma proteção, tem que fazer um seguro sabendo que o camarada vai tentar em algum momento levar algum tipo de vantagem. Você vai dizer todo mundo? Não, não é todo mundo, mas o que tentar está prejudicando, o mútuo está prejudicando a massa. Não dá para o Brasil, sozinho, ter mais faculdade de direito do que todos os países do mundo somados. Enquanto você tiver isso, eu fui o representante da OAB no exame 183 de ingresso na magistratura. Vocês veem que eu já fiz coisa para burro, mas é porque vão me enganando. Tinham 16 mil e qualquer coisa inscritos. No final da coisa, passaram 93. Quer dizer... Hein? Que não preenche a totalidade de vagas. O tribunal tinha pedido que a gente conseguisse aprovar uns 220, que era o que estava precisando. Passaram 93, e mesmo assim, porque nós flexibilizamos bastante o nível para passar. Porque de verdade, não passaria 50. O problema inteiro, você vai dizer, é que os caras são ruins? Não, é que o exame é completamente estúpido. Você não pode querer você não pode querer que um juiz faça um exame de cruzinha. Pois é, mas a segunda fase, São Paulo tinha uma entrevista. O CNJ proibiu a entrevista no exame para ingresso na magistratura. Então o camarada escreve 10 linhas sem erro de português, tecnicamente ele está aprovado. O problema é o jeito do exame. O exame é uma decoreba. Você tem que decorar. Você não tem que pensar. Ao passo que o caso concreto de um juiz, ele vai pensar. Uma das perguntas mais divertidas que eu fazia, as minhas matérias eram direito empresarial e direito constitucional.
eu me divertia muito perguntando o seguinte: qual a diferença de um cheque cruzado em branco e de um cheque cruzado em negro? Cheque cruzado em preto. O sujeito ficava me olhando, você ficava quase com a sensação que ele ia pedir se era racista. Ele não tinha a menor ideia da diferença de um cheque cruzado em branco e de um cheque cruzado em preto. E outra pergunta que eu fazia, que era mais divertida ainda, a banca inteira dava risada, era, estava no auge da lei do shopping center era o máximo, dizer qual é a diferença entre o shopping center Iguatemi e a galeria Ouro Fino na Rua Augusta. O sujeito pensava e olhava para você e dizia assim, o shopping center tem praça de alimentação. Aí você olhava para ele e dizia, mas olha, mas a galeria Ouro Fino tem restaurantes. Ele dizia, tem. Continua havendo uma diferença. Qual é a diferença? Aí o sujeito olhava para você e dizia, o cinema. Shopping center tem várias salas de cinema, a galeria Ouro Fino não tem várias salas de cinema. O sujeito não parava para pensar. Então, enquanto você fizer um exame que o camarada tem que decorar, você não vai ter bom juízo, porque o sujeito não sabe usar o código. Ele decorou o Código Civil, ele decora a Constituição Federal, ele decora meia dúzia de livros que servem mais ou menos de Bíblia para passar no exame, e vai com aquilo. Agora, não é assim que você vai fazer um juiz pensar e ser um bom juiz. A tendência é piorar cada vez mais. Porque quanto maior a capacidade de decoração do camarada, mais juiz ruim você vai ter. Porque aí tinha entrevista, tinha uma menina que era uma belezinha. E eu olhei para ela e disse, me diga uma coisa, você faz exercício? Eu faço, vou na academia toda semana. Isso é legal, a gente vê que você vai na academia, você está em forma e tal. Você vira juíza em Eldorado da Serra, no Vale do Ribeira. Você mora na Praça da Matriz, do outro lado da Praça da Matriz tem a sua academia. Como é que você vai lá? Eu vou de short e top. Quer dizer, a Sua Excelência, a magistrada, vai atravessar a Praça da Matriz de short e top. Quer dizer, ela já desmoralizou completamente a posição de juíza, porque ela vai atravessar a rua vindo a Subiu e Gostosa. Aí chega no fora e diz, doutora Gostosa, a senhora vai bem? Um caso, só para encerrar, um caso que aconteceu concreto com a Santa Casa. Chegou uma liminar, o Márcio está falando liminar, chegou uma liminar dizendo, interne fulano de tal na UTI. Foi um bafafá, isso faz uns 8, 9 anos. O superintendente me telefonou e disse, Nico, tem uma liminar aqui, o que a gente faz? Isso é simples, manda para o juiz a relação de todo mundo que está internado na UTI, quem é que ele quer que tire para morrer. Ele determina e a gente tira, não tem o menor problema, a gente põe o paciente dele, apenas ele vai dizer quem vai sair. O juiz dava pulo dessa altura. Vocês estão faltando com respeito? Não, senhor, nós estamos faltando com respeito, nós queremos cumprir a sua liminar. Apenas uma UTI não é um pronto-socorro que cabe mais um. Uma UTI tem um número X de leitos e, além dos que estão lá dentro, tem uma fila na espera para entrar na UTI. O senhor tem um protegido que o senhor quer que entre na UTI, o senhor determina quem o senhor quer que tire, nós vamos tirar e em seguida eu vou entrar no Conselho da Magistratura dizendo quem é o senhor. Aí ele parou, pensou 2 vezes, disse, bom, mas o senhor não pode fazer isso? Posso e vou, se a sua liminar continuar aí, eu vou fazer isso antes do fim do dia. O presidente do tribunal era o... Ai, meu Deus do céu, o Márcio Martins Bonilha. Quer dizer, você vê que já faz um certo tempo isso. Ele disse, mas o senhor é amigo do presidente? Eu disse, sou. Eu sou amigo do presidente, sim, e vou levar isso para o presidente, e o presidente vai levar para o Conselho da Magistratura e nós vamos ver o que vai acontecer com a sua carreira, porque o senhor não tem bom senso, o senhor está mandando a gente matar alguém. Desde que o senhor está mandando a gente matar alguém, o senhor determina quem. Aí ele cassou a liminar. É isso, a justiça brasileira, lamentavelmente, é isso. Quer dizer, não há o mínimo de bom senso na decisão que o camarada adota. Hein? Cassou. O juiz pode caçar a liminar a qualquer momento. É um direito dele caçar, por isso que chama liminar. Ele caça a hora que ele se convencer que tem que caçar. A hora que ele percebeu que ele ia matar alguém para pôr o amigo dele, que não era amigo dele, era um cara que ele tinha entrado com processo, que alguém ia morrer, ele disse, bom, então não dá, assim é demais, mas deu um certo trabalho para o cara se convencer. Doutor Antônio, muito obrigada. Acho que
Foi uma tarde enriquecedora, os debates foram ótimos, tanto que a gente ficaria aqui. Tem mais, mas agora a gente vai para o COF, porque avançamos um pouco o horário. Muito obrigada.